Alimentos para fins especiais, assunto abordado pela Portaria 29, de 13 de janeiro de 1998. Alimentos para fins especiais são definidos como alimentos especialmente formulados ou processados, nos quais se introduzem modificações no conteúdo de nutrientes, adequados à utilização em dietas diferenciadas e ou opcionais, atendendo às necessidades de pessoas em condições metabólicas e fisiológicas específicas. Os alimentos para fins especiais são classificados como alimentos para dietas com restrição de nutrientes, alimentos para ingestão controlada de nutrientes e alimentos para grupos populacionais específicos. Os alimentos para dieta com restrição de nutrientes são subdivididos em alimentos para dietas com restrição de carboidratos, alimentos para dietas com restrição de gorduras, alimentos para dietas com restrição de proteínas, alimentos para dieta com restrição de sódio e alimentos destinados a fim específico, que deixa esse link aberto para o enquadramento de outros alimentos que venham a ser desenvolvidos. Alimentos para ingestão controlada de nutrientes são subdivididos em alimentos para controle de peso, antigamente, alimentos para praticantes de atividades físicas, alimentos para atletas, certo? Alimentos para dietas para nutrição enteral e alimentos para dietas de ingestão controladas de açúcares, alimentos destinados a fins específicos. Todas as vezes que essa tela branca for apresentada, isso se trata de um print da legislação. Conforme as legislações na área de alimentos são alteradas, os documentos antigos são riscados, como podemos ver nesse item B, e são colocadas as alterações. Então, nós temos aqui uma primeira alteração feita em 27 de abril de 2010 e depois uma segunda alteração feita em julho de 2018. Alimentos para grupos populacionais específicos. Alimentos para grupos populacionais específicos, então, tem a seguinte subdivisão. Alimentos de transição para lactentes e crianças de primeira infância. Alimentos para gestantes e nutrizes, cuja classificação foi revogada pela RDC 243 de julho de 2018. Alimentos à base de cereais para alimentação infantil. Fórmulas infantis, alimentos para idosos e alimentos destinados aos demais grupos populacionais específicos. A designação. A denominação dos alimentos para fins especiais é a designação do alimento convencional, então, de que se trata o alimento, de acordo com a legislação específica, seguida da finalidade a que se destina, exceto para os adoçantes para dietas com restrição de sacarose, glicose ou frutose, cuja designação já se trata de adoçante dietético, e também para os alimentos classificados no item 2.2b, que são os alimentos para atleta. Características de composição e qualidade. Então, os alimentos para dietas com restrição de nutrientes, quanto essa restrição se trata de carboidratos e no caso de sacarose, glicose ou frutose, é permitido que esses alimentos, então, eles são destinados a portadores, a pessoas com necessidades relacionadas ao distúrbio no metabolismo desses açúcares e podem conter no máximo 0,5 gramas de sacarose, frutose ou glicose por 100 gramas ou 100 ml do produto final. Então, esse é o limite máximo permitido de sacarose, frutose ou glicose percentualmente em alimentos destinados a indivíduos que tenham distúrbios no metabolismo desses açúcares. O item 2.1.1.2, que tratava da dieta de restrição de monoinsacarídeos,
foi revogado, ficando com o texto a seguir. Antigamente não existia a denominação específica da lactose, certo? Então a redação se apresentava da seguinte forma: alimentos especialmente formulados para atender às necessidades de portadores de intolerância à ingestão de disacarídeos e ou portadores de erros inatos do metabolismo de carboidratos, podendo conter no máximo 0,5 gramas também por 100 gramas ou ml do produto final. A redação, após a alteração realizada pela RDC 135, de 8 de fevereiro de 2017, passou a ser: então, esses alimentos para dietas com restrição de monoindisacarídeos são alimentos especialmente formulados para atender às necessidades de portadores de intolerância à ingestão de disacarídeos e ou portadores de erros inatos do metabolismo de carboidratos, podendo conter no máximo 0,5 gramas do nutriente referência por 100 gramas ou 100 ml do produto final. Fique bem claro aqui a questão da lactose destacada, certo? Nós temos então agora legislação específica para os alimentos que contêm lactose. Isso foi uma vitória conquistada pela população e foi decorrente de uma campanha realizada por mães de crianças portadoras de alergia ou intolerância ou erros inatos do metabolismo diante da dificuldade da identificação desses componentes nos alimentos. Então, várias mães se uniram. Essas informações eram muito escondidas dentro da rotulagem, ou os nomes dos componentes vinham de forma muito pouco de difícil identificação. Essas mães então solicitaram que a legislação fosse alterada. A campanha se chamava Põe no Rótulo, e através de uma coleta de um número imenso de assinaturas, esse grupo de mães conseguiu essa alteração na legislação. Item 4113, adoçantes com restrição de sacarose, frutose ou glicose, que já recebe a denominação de adoçante dietético. Então, são adoçantes formulados para dietas com restrição de sacarose, frutose ou glicose, para atender às necessidades de pessoas sujeitas à restrição destes carboidratos. As matérias-primas, sacarose, frutose e glicose, não podem ser utilizadas na formulação destes produtos. Item 4114, alimentos para dietas com restrição de lactose. Não, isso foi incluído, esse texto, a partir da campanha que eu comentei com vocês, a Põe no Rótulo, que gerou a elaboração da RDC 135, de 8 de fevereiro de 2017. Alimentos, então, especialmente processados ou elaborados para eliminar ou reduzir o conteúdo de lactose, tornando-os adequados para a utilização em dietas de indivíduos com doenças ou condições que requeiram a restrição de lactose. Alimentos para dietas com restrição de lactose são classificados como isentos de lactose, quando contém quantidades de lactose igual ou menor a 100 miligramas por 100 gramas ou mililitros do produto pronto para o consumo. Os alimentos podem ser classificados como baixo teor de lactose, quando possuem entre 100 miligramas e 1 grama de lactose por 100 gramas ou mililitros do alimento pronto para o consumo. Então, o alimento isento de lactose, ele possui uma quantidade menor que 100 miligramas de lactose por 100 gramas ou ml do produto final. O produto tem baixo teor de lactose quando possui entre 100 miligramas e 1 grama
a cada 100 gramas ou ml do produto final. Temos ainda os alimentos para dietas com restrição de gordura, que possuem no máximo 0,5 gramas de gordura total por 100 gramas ou ml de produto final, e os alimentos para restrição de proteínas, que merecem um texto especial devido à gravidade da ingestão proteica para algumas patologias. Então, esses alimentos são alimentos especialmente elaborados para atender às necessidades de portadores de erros inatos do metabolismo, intolerâncias, síndrome de má absorção e outros distúrbios relacionados à ingestão de aminoácidos ou proteínas. Estes produtos devem ser totalmente isentos do conteúdo, do componente associado ao distúrbio. Isso é importantíssimo, porque um portador de um erro inato de metabolismo não tolera nada da presença de determinados componentes, certo? Sem que isso cause um prejuízo muito grande à saúde. Daí a necessidade do alimento ser realmente totalmente isento do componente associado ao distúrbio. Alimentos para restrição de sódio são os alimentos hipossódicos, que são alimentos especialmente elaborados para pessoas que necessitem de dietas com restrição de sódio, cujo valor dietético especial é o resultado da redução ou restrição de sódio. Temos os alimentos para dietas com restrição de ferro, esse texto incluído pela RDC 155 de 2017, e temos as farinhas de trigo e de milho para dietas com restrição de ferro, texto também incluído pela RDC 155, que diz que farinhas de milho e de trigo, especialmente processadas sem adição de ferro, para utilização em dietas de indivíduos com doenças ou condições que requeiram a restrição deste nutriente. Essas farinhas, para dietas com restrição de ferro, devem atender aos requisitos para enriquecimento com ácido fólico, estabelecido pela resolução da diretoria colegiada RDC 150, de 3 de abril de 2017, que dispõe sobre o enriquecimento das farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico. Assim, temos os alimentos para a ingestão controlada de nutrientes, que são os alimentos para controle de peso, classificados e normalizados por regulamentos específicos. Tínhamos antigamente os alimentos para praticantes de atividade física, cujo texto foi alterado pela RDC 243 em 2018 para alimentos para atletas. E são classificados e normatizados por regulamento específico também. Tá? Alimentos para dietas com ingestão controlada de açúcares, que são alimentos especialmente formulados para atender às necessidades de pessoas que apresentam distúrbios no metabolismo de açúcares, não devendo ser adicionado de açúcares. É permitida apenas a presença daqueles açúcares naturalmente presentes na matéria-prima utilizada nas formulações. E temos os alimentos para grupos populacionais específicos, que são alimentos que devem atender às necessidades fisiológicas pertinentes, classificados e normatizados por regulamentos específicos. Com relação à rotulagem, os alimentos para fins especiais devem atender às normas de rotulagem geral, nutricional e específicas do alimento convencional dispostas no regulamento técnico, quando for o caso. Quando qualquer informação nutricional complementar for utilizada, deve estar de acordo com o regulamento de informação nutricional complementar. A informação nutricional obrigatória, ela é composta pelos itens: valor calórico, carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, sódio e fibras, certo? Qualquer informação além desses itens citados, trata-se de informação nutricional complementar. Então, caso eu queira informar o teor de ferro, cálcio, zinco, vitaminas, eu vou estar fazendo uma informação nutricional complementar
e eu preciso atender a legislação relacionada a ele. No painel principal, então, deve constar a designação do alimento, de acordo com a legislação específica, seguida da finalidade a que se destina, em letras da mesma cor e tamanho. Texto retirado da legislação, o termo DIET poderia, lá atrás, opcionalmente ser utilizado para os alimentos classificados no item 221 e para os alimentos exclusivamente empregados para controle de peso. Esse texto foi. O termo DIET pode opcionalmente ser utilizado para os alimentos classificados no item 221, com exceção das farinhas, isentas de ferro, e para os alimentos exclusivamente empregados para o controle de peso, classificados no item 222, e para os alimentos para dieta com restrição controlada de açúcares. Os alimentos para dietas com restrição de lactose, ou seja, aqueles que possuem até 100 mg de lactose para 100 gramas ou ml do produto, podem utilizar os termos isento de lactose, 0 lactose, 0% lactose, sem lactose ou não contém lactose. Os alimentos que contêm entre 100 mg de lactose e 1000 mg de lactose por 100 gramas ou ml podem utilizar os termos. Devem trazer a declaração, baixo teor de lactose ou baixo em lactose, próximo à denominação de venda do alimento. As farinhas de trigo e milho isentas de lactose, devem ser de ferro. Devem ser designadas pelo nome convencional seguido da frase, para dietas com restrição de ferro. A expressão enriquecida com ácido fólico deve ser declarada próxima à designação de venda das farinhas de trigo e milho. Nos demais painéis da embalagem, a informação nutricional em caráter obrigatório, de acordo com as normas de rotulagem nutricional. No caso dos alimentos para dietas com restrição de lactose, que atendam à definição estabelecida no item 4114, a informação nutricional deve ser declarada sempre por 100 gramas ou 100 mililitros do alimento, tal como exposto à venda, bem como por 100 gramas ou mililitros do produto, do alimento pronto para consumo, de acordo com as instruções do fabricante, quando for o caso, certo? Então, se for um produto que precise de preparo, preciso informar a quantidade no produto exposto à venda e também a quantidade de lactose pós-preparo. Os teores de lactose e galactose devem ser declarados em gramas e sem o percentual valor diário, abaixo de carboidratos, na tabela de informação nutricional, sempre abaixo de carboidratos, porque a lactose é um carboidrato. A instrução clara do modo de preparo, quando o alimento não for apresentado à venda pronto para o consumo, como todo alimento, e instruções dos cuidados de conservação, armazenamento, antes e depois de abrir a embalagem, quando for o caso. As seguintes informações devem constar em destaque e em negrito. Diabéticos, contém e especificar qual monodisacarídeo está presente ali. Quando os alimentos para fins especiais, constantes no item 221 e 222, contiverem mono ou disacarídeos. A informação contém fenilalanina para os alimentos nos quais houver adição de aspartame. A informação, este produto pode ter efeito laxativo para os alimentos cuja previsão razoável de consumo resulte na ingestão diária superior a 20 gramas de manitol, 50 gramas de sorbitol, 90 gramas de polidestrose ou de outros polióis que possam ter efeito laxativo. E a informação, consumir preferencialmente sob orientação de nutricionista ou médico. A orientação constante dos regulamentos específicos das classificações dos alimentos para fins especiais deve prevalecer quando diferir desta orientação.
Então, essa é uma portaria muito importante. Os alimentos para fins especiais são uma classe muito importante de alimentos. E essa é uma legislação de 1998, mas que já foi alterada por várias RDCs específicas, como nós pudemos ver em todos os textos que se encontravam riscados. Foi por esse motivo que eu dei print da legislação, certo? Então percebam que nós temos alguns erros aqui. Esses erros vieram da busca, da própria legislação, que apresenta aí alguns erros de português na sua apresentação.